Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vamos hoje ver aqui um assunto bastante óbvio nas Escrituras, só que como nós sempre estamos com a lupa, com as escamas na verdade, institucional ou denominacional, não conseguimos enxergar isso, apesar de estar bem explícito e bem claro. Pessoal, quem é o caminho, a verdade e a vida? Né? O caminho, esse termo caminhar, o caminho no hebraico indica modelo, né? Modo. Interessante que o termo que é derer, se eu não me engano, no hebraico, está indo pelo mesmo caminho de Balaão, ou seja, o mesmo destino. O procedimento dele vai levar o mesmo destino. O modo de ser, o modo de agir vai acabar do mesmo modo. Então é um modelo e o futuro da pessoa. Então o nosso modelo e futuro, gente, só tem um, que é Jesus. Ele diz que ele é o mestre e senhor. Está lá em Mateus, capítulo 23. A verdade. O que é verdade, gente? Verdade é aquilo que é autêntico. Se eu não me engano, está lá em, eu acho que é Jeremias, capítulo 3, ou capítulo 4, ou capítulo 10, em que diz que os ídolos da nação são coisas falsas. O nosso Deus é a verdade. Interessante que a palavra eidolon, que nós chamamos aqui de ídolos, ele vem do verbo eido, que quer dizer visão, fantasma. É aquilo que parece ser alguma coisa que você não tem a ideia exata. É algo assim que você vê na frente, como antigamente os tipos de ídolos que alguém fazia, alguma figura baseado na ideia, não tinha clareza de ideia do que era de fato. É sempre uma figura de acordo com a imaginação que a pessoa fazia aquilo. Porque não tem nada assim claro, diferente de Jesus, que diz que Jesus é eikon tu teu, aqui em Colossenses, diz que na nossa versão está como imagem. Só que o termo usado ali, gente, imagem, é eikon. Eikon indica uma reprodução exata do protótipo. Protótipo, ou é protótipo, não lembro agora, é traduzido como protogenes aqui em português como primogênito. Só que primogênito, esse termo não existe no grego. Então, o que é eikon? Eikon é a figura física exata do protótipo, no caso do Deus invisível. Então, eikon é uma reprodução exata do original. Não somente na figura, mas como também na essência e substância, conforme fala em Hebreus capítulo 1:3, que na sua versão você não tem ideia, mas se eu não esquecer, eu vou postar aí embaixo desse vídeo, tanto quem está assistindo no YouTube, como também aqui no Facebook. Eu agora não lembro não. Mas aqui a intenção é saber quem é o modelo, o caminho, a verdade e a vida. Interessante quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8:29, você vê outra evidência de quem é o nosso molde, né? Não vos conformeis, conforma. A forma que nós temos que ser formado com é a forma de Cristo. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 29, que Paulo diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que fossem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, os quais antes ele conheceu de antemão e predestinou
Isso é eikonos. Assim como Jesus é o eikon do Deus invisível, ou seja, a reprodução física exata da substância e natureza do protótipo que é o Pai, Jesus agora é o nosso protótipo. Então, nós temos que ser a imagem do Filho dele. Aí, de novo aqui, ó. A fim de ser ele, é Jesus, gente, que é o protótocon. Ele que é o protótipo, não é a denominação. Infelizmente, está aqui em Colossenses escrito, coisa que na sua versão você não consegue enxergar, principalmente que quando a gente vai para as escrituras, a gente já vai com a ideia denominacional na cabeça, com aqueles versículos já de efeito. Você não consegue enxergar isso aqui, ó. Versículo 8, o capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 6. Então, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, olhe bem, você recebeu quem? Você recebeu a Assembleia de Deus, você recebeu a Igreja Católica, você recebeu a Universal, você recebeu, sei lá, qualquer denominação como seu Senhor e Salvador da sua vida? Foi essas denominações que vocês receberam como senhores e salvadores de suas vidas? Porque o único mediador entre Deus e os homens só tem um. Não existe outro. Mas foi nos colocado, nós fomos institucionalizados por esses monopólios e oligarquias, que o único mediador entre Deus e os homens são eles. De boca é Jesus, mas na prática são eles. Né? Olha que Colossenses capítulo 2, versículo 6. O que é que está escrito? Então, ou por isso, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, ento peripateite, em, dentro, no centro, no interior de, autor, nele. Por isso que Paulo diz que nós nos vestimos de Cristo. A palavra vestir no grego indica algo que envolve, que antigamente não se vestia assim. Era o pano que se coisava aqui e amarrava na cintura. Entendeu? Assim como recebeste a Jesus, nós recebemos a Jesus. Não é a denominação. Nem tampouco o fundador da denominação. Dentro nele, andai. Mas o que? Ao terem sido enraizados. A nossa raiz, gente, não é o costume e a tradução da tradição da denominação. A nossa raiz tem que estar presa em Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta. Qual o fundamento? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a declaração de Pedro. Por isso que eu digo, não deixamos de sermos católicos. É a mesma ideia, gente. É a mesma coisa. Então o que? Ao terem sido enraizados e construídos dentro nele. E mais o que? Sendo formados. Deixa eu pegar o outro óculos, que esse óculos aqui eu estou com um pouco de dificuldade. A idade vai chegando, aí dá nisso. Sendo formados. Gente, por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, 2. Não vos conformeis a quem? Ao século. O que é o século? O século é o modo de vida daquela era, daquela atualidade. Hoje em dia, qual é o molde evangélico, ou protestante, ou cristão? Cada uma na sua denominação. Não é assim? Vocês já leram Efésios capítulo 2, gente? Pelo amor de Deus. Depois, pegue Efésios capítulo 1 e 2. Leia durante o dia umas 5 vezes esses 2 capítulos, gente. Olhe o que Cristo fez e olhe o que as denominações fazem. Então, é em Cristo que temos que andar,
temos que estar enraizados nele, mas nós estamos enraizados na tradição, na doutrina e no costume da instituição. E o que? Epoikodomumenoi, ao terem sido construídos, ou sobre ele edificados. E ao termos sido formados ou estabelecidos solidamente na fé, segundo foste ensinado, abundando em graça. Mas segundo fosse ensinado por quem aqui no contexto de Paulo? É segundo fosse ensinado a Assembleia de Deus, que não existia? A Deus é amor? A chama divina? A Igreja Católica? Não, gente. Do modo que Paulo ensinou quando passou lá em Colosso, que até o contexto panorâmico, histórico do texto, de acordo com o contexto, a gente ignora. Não, irmão, tem que ser aqui, ó, conforme a gente foi ensinado. A gente não foi ensinado aqui assim, então nós temos que viver assim. Não, gente. Nós temos que viver segundo o que relata as Escrituras. Não um versículo isolado que a denominação usa e depois desenvolve a ideia dela segundo o rudimento daquela denominação. Aí ele diz, versículo 8, vede que não alguém a vós fará ao ser levado por meio das filosofias e vães enganos, segundo o que? A tradição humana. O que é tradição, gente? É um costume que uma certa tribo ou um certo grupo desenvolve, que passa para outras pessoas, e essas pessoas vão passando para outras gerações, e assim sucessivamente. É o que aconteceu com o que aconteceu lá no cativeiro. Começou lá o farisaísmo, que hoje nós chamamos de judaísmo. Quem era os principais opositores de Jesus? Escribas, saduceus e fariseus. Surgiu aonde esse trio? No cativeiro, gente. Quem tramou a morte de Jesus? É só ler os evangelhos, gente. O que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 12, capítulo 15 e o capítulo 23? Ele falou a quem? Foi a César? Foi a Pilatos? Foi a Herodes? Foi a quem que ele falou isso, gente? Quem conspirou contra Jesus e pagou falsa testemunha para entregar ele a Pilatos para ser morto? Porque Jesus não guardava a tradição, mas ensinava o quê? A lei. Lei essa que eles anulavam, como nós fazemos, por causa do costume do grupo. A tradição de quem? Dos homens, né? Segundo o rudimento do planeta, do mundo, e não segundo Cristo. É uma carta para a gente, gente. Por quê? Porque nele, em quem? Em Jesus. Não é na Assembleia, não é na Universal, não é na Internacional da Graça, não é na plenitude, não é não. Em Cristo, gente, é que habita toda a plenitude da natureza divina corporalmente. A Ele é que é a glória, Ele é que é o modelo. E sois nele, ao terem sido plenificado, o qual é o cabeça de todo o principado e autoridade de governo. É Jesus, gente, que é o nosso cabeça. Não é a instituição. E no qual também foste circuncidado, circuncisão feita não por mão, no despojo da carne, mas a circuncisão de Cristo, e co-sepultados nele no batismo. Porque nós, gente, somos guiados pelo Espírito Santo. Na verdade, nós temos que ser. Mas não, nós somos guiados pelas instituições. Então é em Jesus que nós somos perdoados.
Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui para dois termos que tem aqui, ó, no versículo 8. Vede que alguém não a vós esteja levando por meio, que algum de vós não seja, né, não seja levados por meio de filosofias e vazias de engano, ou e vãos enganos, segundo a tradição dos homens e rudimento do mundo. Essa palavra tradição, o que é tradição? No grego é paradossim. Aqui quer dizer tradição, ou aquilo que é transmitido de uma pessoa para outras. Paradossim. Paradossim quer dizer é aquilo que é transmitido de pessoa a pessoa. Que eu já falei, né? O cara inventa uma denominação que tem as suas regras, que tem suas normas e seu costume, que aí ele treina a outra, que vai passando sucessivamente, e ali nós temos com verdades absolutas. Aí a pessoa usa até a Bíblia, mas só usa aqueles versículos e assim torce de acordo com a sua vontade para parecer verdade aquilo que ele diz que é verdade. Tradição é aquilo que é transmitido de uma pessoa para outra. Aí como está o quê? Que tradição é essa? É a tradição de Cristo? Conforme está lá o Sermão do Monte? Conforme está lá que conta o Evangelho? Conforme aquilo que os apóstolos ensinaram lá em Atos dos Apóstolos? Não. É conforme a nova revelação que a pessoa teve, ignorando completamente o que diz Hebreus capítulo 1, né, e 2, que diz que Jesus é a última, única e plena revelação no último dos dias, ou no fim dos tempos. Então Jesus é que é a única, última e plena revelação. O que vem de lá para cá, segundo Gálatas 1,6, é maldito. Então a pessoa inventa essa ideia, é um homem que inventa, uma mulher, sei lá, que tem uma visão, que tem uma revelação, aí inventa uma nova regra agora, uma nova denominação, que agora tem novas regras, novos preceitos, novos dogmas, novos rituais, né? Aí a segunda palavra é rudimento. O que é rudimento, gente? A palavra discípulo, literalmente, é aquilo que Jesus fala lá em João capítulo 10, que diz que depois de chamar suas ovelhas, cada uma que são suas pelo nome, ele tira para fora as que são suas, e ele vai na frente e as suas ovelhas atrás. A palavra rudimento, gente, quer dizer justamente isso. Fileira. Andar um atrás do outro. Quer dizer, o povo não segue os passos de Cristo. O povo segue os passos do fundador da instituição que inventou agora novas normas, usando versículos isolados, e agora as pessoas vão não mais atrás de Cristo, vão atrás do que essa pessoa falou, atrás dessa pessoa. Vamos ver aqui a palavra tradição, que é estoireion, rudimentos, partes componentes de uma série, elementos, coisas elementares. O verbo de estorreion, né? A palavra também pode ser traduzida como princípio. O que quer dizer isso? Caminhar no rastro, seguir. Olha, o princípio é esse. A nossa norma aqui é essa. O nosso costume aqui é esse. Se você não quiser seguir, você é excluído. Entendeu? Já tem Cristo, mas agora nós recebemos uma nova revelação. Apesar de aos hebreus dizer que, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, o que é que diz aqui em Hebreus? Na sua versão está diferente. Estou usando aqui o Novo Testamento do grego analítico. Tem uma versão aí melhor na internet, que é o texto Receptus. Possivelmente eu devo colocar o link aí. Olha como é que está aqui Hebreus capítulo 1. Muitas vezes e de vários ou de diversos modos, anteriormente ou antigamente,
Deus falando aos antepassados por meio dos profetas, ou na instrumentalidade dos profetas, no último dos dias destes, ou seja, no último destes últimos dias, falou. Não está falando, não falará. Falou, aqui ainda usa o aoristo, que indica uma ação completa, plena, perfeita, que não precisa ser mais completada. Falou a nós no Filho, o qual designou herdeiro de tudo e através do qual construiu as existências, ou as eras, os séculos. Então, no último dos dias que nós estamos vivendo, Deus já falou, gente, já revelou de forma plena no Filho. Então, todas essas revelações que vêm de lá para cá é só para fazer a gente desertar, desencaminhar da fé que nós temos que ter em apenas um, que é Jesus. Não segundo rudimentos do mundo, como está aqui em segundo. E nós estamos vivendo isso. Mas eu acho, porque eu gosto. Me perdoe, mas isso é problema seu. Não tem que gostar ou não gostar. A verdade só tem uma. O caminho só tem um. A vida só um que pode dar. Jesus. E foi nele que o Pai quis que habitasse toda a plenitude da sua substância. Então não adianta eu seguir os rudimentos do mundo, ou seja, ir atrás, ser discípulo de segmentos fundado por alguém que disse que agora teve uma nova revelação. Se há mais de 2000 anos atrás, que nós estamos em 2019, há mais de 2000 anos atrás, Deus já deu a última, plena e completa. Anteriormente, de forma fragmentada, no decorrer do tempo, usando várias pessoas, Deus dava a revelação não completa, só a sombra das coisas, do que ia acontecer. Era de forma fragmentada, no decorrer dos tempos, usando várias pessoas. Só que para o último dos dias nos quais estamos vivendo, Deus só deu uma plena e completa. Jesus, gente, ele é tudo. Aí você que vai escolher. Eu aconselho que volte a ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Mas esqueça, ignore capítulo, versículos e epígrafes, que essas epígrafes são maldosas. Quando você pega um texto a partir daquela epígrafe, vou dar um exemplo disso, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, dividindo 8 do 9, você ignora completamente o contexto. Assim como Efésios, quando você pega, está lá dividido o versículo 21 do 22, ainda está torcido o versículo 22. Aí você ignora. O versículo 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no Senhor, as mulheres ao marido, e assim vai. É um se sujeitando, mulher ao marido, marido à mulher, com amor, pais aos filhos, filhos. Então, um sendo servo de outro. E assim o respeito mútuo, recíproco. Então, quando você pega aquelas epígrafes, são verdadeiras armadilhas. Os textos e os versículos e os capítulos que eram para facilitar a busca, agora tem sido armadilha, porque as pessoas pegam um versículo, ignoram o contexto e piorou com uma epígrafe que já sugerindo a ideia, inserindo a ideia no texto, não extraindo. E aí você que já não gosta de ler mesmo, não gosta, e tem preguiça, aí pega ali aquela parte ali, com base e tema na epígrafe, e aí acabou. E começa agora a desenvolver em cima daquela ideia. Quer dizer, a base não é a palavra, não é o contexto, não é a ideia que o autor quis passar.
É a ideia que você quer introduzir. Aí você faz uma exegese. A preposição eis, no grego, quer dizer de fora para dentro. Agora, exerkomai, que a gente chama de exegese aqui, que não existe termo exegese no grego. Não sei onde foi que tiraram exegese, não. Exerkomai. É de dentro para fora, indo, ouvindo. E o verbo erchomai, no grego, quer dizer ir, ouvir. Isso depende do contexto. O contexto que vai dizer se ele está indo ou tá indo ou está vindo. Então, exerchomai, que nós chamamos aqui de exegese, quer dizer de dentro para fora, indo, ouvindo. Amém? Que Deus nos abençoe. Gente, lembre-se, Colossenses capítulo 8, Paulo faz um alerta que nós já caímos nesse conto do vigário. Nós já estamos na apostasia dos últimos tempos. Todas as denominações, elas agora se colocam como o mediador entre nós e Cristo. E quiçá, ou quem sabe até, entre Deus. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Elas dizem que sem ela nós não temos acesso a Cristo. São os senhores da salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Acordem, leiam as Escrituras, porque por meio dela que nós temos a vida eterna e ela testifica de Jesus, não de denominações. Amém? Não segundo tradição, coisas passadas de homem para homens, inventadas e passadas de homem para homem, e não segundo o segmento, o modo de agir do mundo. Amém? Deus abençoe. A paz.